Introducing the new Volvo XC90. With 7-seat versatility, Google built-in, and advanced safety features for all your precious cargo. The new Volvo XC90, designed for life. Visit volvocars.com/US to learn more. Começa agora... Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí? Errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tonsik. Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama nosso programa. E aí, como estamos? É errado trocar presente que você ganhou e você não gostou? É errado? Vocês acham errado? Não, porque eu evitava muito fazer isso. E eu percebi que o que acontecia é que ficava tudo no meu armário, empoeirando, coisa que eu não gostava. Muito E errado. eu acho muito melhor que eu troque e use muito. Verdade. Exato. Muito. E assim, eu uso tanto e eu passo a associar a pessoa que me deu. Então eu fico muito agraciada e feliz pela pessoa ter ido Verdade. àquela loja. Porque lá eu encontrei um negócio que eu Mas queria aí ainda. você fala pra pessoa? Não, eu não conto. É. Eu não troco. A minha mãe me passou isso um pouco. Ela falou, ela tem maior preguiça de trocar. Aí ela não troca, ela aceita e ela usa. Mas aí ela usa uma coisa que ela não gosta, às vezes? É, eu não Não uso o que eu não importa gosto. Ué. Eu sou assim um pouco também. Não. Não tem nada. Que uma blusa? Ai. Cara, mas é que eu troquei, por Foda-se a exemplo, blusa. por uma blusa que eu amei. Eu fiquei viciada Podia ser na uma blusa, coisa que eu sabe? amei, mas aí só é uma coisa que alguém me deu porque pensou em mim, então eu posso usar. às vezes. Nossa, mas é porque às vezes as pessoas compram umas coisas que não tem nada a ver. Tipo, Aí nada eu dou. a ver. Aí você dá. Dou. Tá. Mas você não usa, Não né? troco. Não troca. Eu troco sempre. Tem uma preguiça. Eu troco sempre. Eu também tenho preguiça. Desculpa mas eu vou. se você me deu um presente e eu troquei, mas... Não, Essa gente, é a é melhor vida, né? usar do que empoeirar no armário. Você acha que tem que pedir desculpa? Não. Não. Ah, então tá bom. Foda-se vocês. Então ela retira a desculpa dela. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errado por ter contado pra minha mãe sobre a traição do meu pai. Tan, tan, tan. Estou muito abalado no momento, então vou escrever apenas o necessário. Eu cresci vendo meus pais juntos, passaram dificuldades, momentos bons e ruins, viagens, datas comemorativas. Tenho 19 anos, eles tinham 20 anos de casados. Meu pai veio de uma família extremamente pobre que nunca demonstrou carinho por ele. A família da minha mãe basicamente o, aspas, adotou, oferecendo a ele o apoio e a estrutura que nunca teve. Mesmo sabendo que sua presença e a nossa não era tão desejada, meu pai fazia questão de comparecer a eventos familiares da parte dele. Minha mãe sempre segurou os trancos, como quando ele pediu demissão porque não se sentia reconhecido, ficou quase 1 ano sem trabalhar e quando chegou a pandemia teve 2 empregos e acabou demitido de ambos. Atualmente, ele trabalha em outra cidade e só vinha para casa nos finais de semana. Na última quinta-feira, pedi para ele me levar a um lugar e nesse momento notei que ele falava baixo ao telefone. Aquilo me despertou um alerta. Quando ele foi ao banheiro, peguei o celular e vi uma série de mensagens para outra mulher. Meu estômago se fechou como nunca antes. Quando voltamos do passeio, o confrontei e perguntei quem era a outra mulher. Ai, meu Deus. Ele mentiu na minha cara, disse que era assunto de trabalho. Eu insisti dizendo que tinha visto as mensagens, mas ele continuou negando, afirmando que eu estava inventando coisas. Eu conheço a cara de mentira dele. Mais tarde, fomos buscar minha mãe no trabalho. Eu não conseguia olhar no rosto dela. Quando chegamos em casa, ela notou que eu estava estranha e perguntou o que estava acontecendo. Tentei disfarçar, mas ela disse: eu te conheço há 19 anos. Tem algo errado contigo. Eita porra. Nesse momento, eu soube que precisava contar a verdade. Não tive coragem de olhar para ela, de falar, mas contei. Disse que meu pai estava trocando mensagens com outra mulher. Ela o confrontou e ele mentiu de novo, dizendo que eu estava inventando tudo. A madrugada foi um caos. Algumas horas depois, ele chamou minha mãe e confessou tudo. Disse que estava com essa mulher há 5 meses e tentou criar desculpas para justificar a traição. Minha mãe o expulsou de casa. Agora não sei o que vai acontecer. Provavelmente a minha mãe terá que vender a casa e o carro. Nossa vida virou um completo caos.
Minha mãe não merecia isso. Ela sempre trabalhou muito. Às vezes ficava sem almoço por causa do trabalho. Ela não merecia isso. Tenho 2 sentimentos conflitantes. Um ruim, por ter contado e acabado com o casamento dos meus pais. E um bom, por ter tido coragem de falar a verdade pra minha mãe. Preciso ouvir algumas palavras. Eu tô perdido e, no momento, a nossa vida tá um desastre. E aí, tô errado por ter contado pra minha mãe sobre a traição do meu pai? Eu acho que tá. Você acha que tá? Uau. Você acha que tá errado? Uau. Acho. Uau. Caraca. Foi um choque aqui. Foi. Cara, eu acho que tá, porque eu fiquei pensando na história toda, nesse sintoma muito comum de pessoas que têm pais juntos, de se responsabilizar pelo relacionamento dos pais. Em vários âmbitos, mas principalmente, eu sou uma filha de pais juntos há muitos anos. Tipo, eles são casados há 25 anos, sei lá. E eu lembro de quando eu era criança, eu ficar, tipo, muito mal quando eu via que eles brigavam. Até criança, assim, adolescente também, assim, o pavor deles, do amor ali acabar. E essa relação ser, assim, era um medo mesmo de, tipo, caralho, eles não podem brigar, eles não podem se separar, porque essa relação é a relação Base mais da minha importante. existência. É, tipo, eu não posso deixar que eles se separem, eles precisam se amar acima de tudo. E isso é um pouco eu me responsabilizar pela relação deles. Eu entendo esse sentimento, porque parece que se aquilo ali desmoronar, então tudo vai acabar e fudeu e tal. A minha ideia de amor, de onde eu vim, quem é o meu ninho. Eu vou ter 2 ninhos, mas aí vão entrar outras pessoas. Quem são? Eu entendo. Exato, sim, é muito desesperador. Só que nesse caso, eu acho que assim, ele ultrapassou vários limites ali, né? Que ele não estava incluído, assim. Ele olhou o celular do pai, aí ele confrontou o pai, aí ele falou pra mãe. Tipo, ele tomou pra ele a situação. Virou sobre ele, né, um pouco. E eu acho isso um erro. Eu acho que ele tinha que ter confiado que os pais são maduros e adultos o suficiente pra se resolver entre si. Assim, eu acho que ele não devia ter olhado o celular do pai dele de forma alguma, assim. Agora, já que ele sabe o que aconteceu, eu acho que eu não contaria, entendeu? Eu ia falar pro meu pai, você é um adulto, o BO é seu. Eu sei. Você tem que contar. Você vai resolver o teu BO. Porque eu não quero me colocar nessa situação, que agora eu já tô. Porque ele se colocou nessa situação também. Porque ele olhou o celular. Não foi um deslize do pai de tipo… E aí, é tipo assim, agora que eu já tô nessa situação, eu me fudi. Eu não vou sofrer essas consequências. Então você conversa com a minha mãe. E se você não conversar, aí eu vou falar pra ela. Mas você assume o teu BO. Tu traiu ela, se resolve como um adulto. Mas quais as consequências que você acha que ele não sofreria? Tipo, se ele falasse pro pai, eu já sei, vai você falar com a minha mãe. Porque ele ia confiar que o pai dele é um adulto? Gente, Não, isso mas quais as consequências que ele deixaria de sofrer de diferente? Não é sobre as consequências, é sobre o ato em si. Não, mas você falou, aí ele não sofreria essas consequências, porque ele estaria deixando a responsabilidade pro pai fazer isso. Quais as consequências Eu que não ele sei. sofreu nessa história, ele falando pra mãe, que seria diferente se só o pai falasse pra mãe? Eu não sei, eu não lembro de ter falado isso. Gente, você entende que, tipo assim, se o pai falasse, ou se, e no caso, como foi a história, se ele falou, a consequência foi que a casa ficou desestabilizada de todo jeito. Eu acho Tipo, que eu não usei a muda as palavra errada, tá? consequências. Porque isso não faz o menor sentido na minha cabeça. Ah, tá. Tá bom. Não, gente, isso nunca aconteceria. Ele não ia contar pra mãe, o pai. Porque Porque o pai mentiu olhou até pra cara ele. dele e falou: não foi nada disso que aconteceu. Exato. Então, assim, essa chamada ia ser inevitável que, assim, ou a informação ia morrer, ou quem ia contar o filho. O pai, hora nenhuma, tem qualquer movimento, ele tem a pachorra de olhar e dizer: maluco está você. Porra, gaslight no filho é foda, galera. Pelo amor do Santo Cristo. Não, Tipo, gaslight qualquer ser humano, gente. porra, Pelo mas amor de olhar pra Deus. própria aqui e dizer assim: você é maluco? Gente, É, meu se Deus do defendeu. céu, amado. É que é Nossa. novidade isso aí, olhar pro próprio filho só e que falar. aí o Nada, maluco é novidade, você. novidade, amiga. Porra, eu acho. Gaslight no filho é novidade. Você vai literalmente Tu tá de conviver com sacanagem. alguém que você tá Tu tá de dizendo assim: sacanagem. você é maluco, meu filho. Gente, a minha vida. Story of my life. Tá de sacanagem, sério? Sei Não lá. é nem um pouco novidade, Eu gente, achei. gaslight no filho. Eu achei. É mó A gente vacilo. vive isso a vida É mó inteira. vacilo, você literalmente na mesma casa da pessoa e a pessoa dizendo assim: ah, olha o maluco que acha que eu tô fazendo um negócio que eu realmente tô fazendo, mas tô fingindo que eu não tô. ele se Gente, agarrou é nisso, literalmente né? Ele tá aqui- desesperado. Aquele Desesperar. vídeo do menino que fala assim: gente, a minha vida inteira eu acreditei em mentiras que meus pais me contaram. Tinha uma história que meu pai contou que quando o caminhão de sorvete tocava a música, é porque o sorvete já tinha acabado. É.
Você já viu esse vídeo? Gente, gaslighting no filho é a coisa que mais acontece na vida. É uma coletânea de mentira dos pais, coletânea mas as de pessoas mentira que os descobrem pais mais contam. velhas. Mas a gente é fruto de uma imaginação criativa dos nossos pais também, né? De como eles educaram a gente, como eles explicaram o mundo pra gente. Exato, pois é. Só que essa imaginação criativa aí desse pai aí… É uma merda. É uma bosta. E eu acho muito justo ele confrontar essa imaginação criativa desse pai aí que tentou Aos gaslight em 19 cima anos, dele. imagina o filho virar e falar assim: tem razão, não tá não traindo. Tá, olha só, eu quero botar um contra-argumento pra você, tá? Venha. Algumas horas depois, ele chamou a minha mãe e confessou tudo. Óbvio, porque ele já tava fudido, já todo mundo já explanou a parada, mas ele ia falou, continuar ele ia mentindo. falar. Filho, não, ele não Não, ia ele falar. não ia falar, ele olha só pro falou porque ele foi filho confrontado. E fala, não é verdade. O filho conta pra mulher, ele olha pra mulher e fala, não é verdade. Aí fica todo mundo naquele silêncio esquisito, passam 3 horas ele. Cara, acho que não tem pra onde correr, vou lá falar. Aquele mas aí clima de merda que se formou. Precisou, porque um homem precisa precisa se criar um clima de merda em cima de um homem pra ele começar a sentir culpa. Porque ele, naturalmente, não sente culpa. Tava 5 meses com a mulher e não sente culpa. 20 anos com uma mulher incrível, que era a mãe do nosso querido. Legal. Ou querida, não sei. Acho que aquele Pra dor. ele não sentir culpa em 5 meses, mas sentir culpa porque o filho explanou a merda. Bem feito! Só que aí o filho, gente, o filho se fudeu, entendeu? O filho se colocou numa situação de merda desde o começo. Não, mas eu ó, achei que tá errado de olhar o celular do pai. A coisa do celular, A mãe não eu tá puta entendo com que chama ele, atenção, por porque exemplo. você se torna o benfeiteiro, como é que é o nome disso? Benfeitor. O justiceiro. Benfeitor com justiceiro, O benfeiteiro. benfeiteiro da vida da sua mãe, como se ela precisasse de um resgate. Eu Mas entendo. nesse caso ela É o grande precisou, herói né? do entendo. momento. Mas uma vez que você tem a informação, Nina, eu acho inconciliável que eu não vou falar. Uma vez que Também eu tenho a Eu não falaria, informação. não. Eu ia falar com o meu pai, eu ia ficar enchendo Ele o saco tentou. do meu pai. Não, mas eu ia falar. Você fala. Se você não falar, eu vou falar. Se você não falar, eu não falo. E sabe, eu ia entrar nesse quesito, que é… Eu não vou me colocar primeiro como o justiceiro salvador da pátria dessa porra, porque essa relação não é minha. Não tem nada a ver com ele, essa relação, entendeu? Mas é isso, concordo, isso que eu tô falando pra você. Tipo, ele não falar pra mãe não ia alterar o resto da história. Porque a mãe, por exemplo, não ficou puta com ele. A consequência dele ter falado… Calma lá. A consequência dele ter falado pra mãe não foi ruim pra ele nesse sentido. Porque o que foi ruim depois… Calma. O que foi ruim depois dele ter falado foi a separação dos pais. Só que isso, se ele não tivesse falado e se o pai só tivesse falado pra mãe, isso ia acontecer do mesmo jeito, o que você tá entendeu? falando das consequências. É isso. Não, a consequência é que agora ele tem o pai como um inimigo, né? Ele se fudeu, ele acabou com a relação dele com o pai mas dele. assim, independente Mas do pai ele não ter contado precisava por estar conta nesse lugar. própria… Pelos Entendeu? atos do pai Independente, mesmo, tipo, o pelos pai atos se do faz pai, um inimigo. exato. Eu não Gente, sei eu se entendo, é mas fruto do agora o movimento pai dele. tem um Exato. argumento que é… Você acabou com o meu casamento e aí acabou a relação dele Mas com o isso pai. é uma Acabou. ilusão. Quem E acabou você com o olha e fala, casamento quem foi acabou o com o casamento pai. foi você. Exatamente. Mas eu sei, só que ele teve uma parcela ativa nesse problema. Não, Porque quem foi o pai ativo foi foi o um pai. merda. O pai foi Que um traiu. bosta. E quem é ativo é o É, pai. sim. Quem, óbvio. quem errou primeiro foi o pai. Só que eu acho que ele se tornou um componente ativo dessa história e se colocou nessa treta inteira por escolha. Ele se colocou nessa porra. Eu só acho questionável o ver o celular. A partir do momento em que ele tem a informação, eu não consigo imaginar um outro caminho. Como ficar sentado com essa informação? Como ficar, tipo… Por quantos meses ele ia ter que convencer o pai que diz pra ele que ele é maluco, que ele tá errado, que ele traiu a mãe? E vai olhar pra cara da mãe como? A Eu não omissão. acho que é por mês, eu acho que… De novo, eu acho que… Você dá um limite menor do que mês. Não é mês, é virar e falar… Você conta pra ela agora, ou eu vou contar. Mas eu acho que tem que dar a primeira chance dele resolver como um adulto. Mas ele falou. Eu sou contra esse menino virar e falar… Eu vou resolver, porque agora eu sei, ele tá me contradizendo, então eu vou falar. Eu vou falar mesmo, porque eu que sou a primeira potência que pode resolver tudo isso. Não, tá errado, velho. Tá errado em fazer É isso. que eu ele acho não que também conseguia. foi uma situação assim, tipo, me parece pelo relato que não daria um tempo pra ele fazer isso, porque ele já ficou mal. Ele viu a parada, ele ficou mal. E aí o pai ficou negando e ele insistiu, falando: fala a verdade, fala a verdade. Aí o pai negando, e eles foram buscar a mãe. Só que a mãe já viu a cara dele, entendeu? E aí não tinha, ele ia mentir pra mãe, entendeu? Sim. Ou omitir, ou mentir. Eu não vou mentir. Eu, nessa situação, não mentiria. E
antes de mentir, eu não omitiria essa informação. Porque eu tô com a Agnes, eu acho que se tem essa situação de traição, ainda mais com a minha mãe, eu não vou omitir. Entendeu? Você ia conviver como eu me com ausentar silêncio. E eu não consigo ficar em silêncio também com uma cara que não denuncia. Porque uma opção é falar e criar-se um inimigo com o pai. Que já é um inimigo porque ele fez merda. Pronto. O pai já se tornou inimigo porque o pai escolheu ser inimigo e fuder tudo. Beleza. Só que se ele mentisse ou omitisse pra mãe, ele também poderia ser inimigo da mãe. Porque a mãe ia falar que ele tava sendo conivente com o erro do pai. Por isso que eu não acho que E pra ser mim, conivente. Eu acho que ele não pode ser conivente, mas é que a Nina, ela defende novo. a ideia de ficar… Não ser a pessoa que fala, mas ser a pessoa que tá assim… Eu não apoio isso, você tem que ir lá resolver essa porra agora. Mas o aí, BO se a mãe… é teu. O BO é teu, mas diante… você tá errado, eu discordo com você é um merda. E você está errando com a minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito. Vai resolver o teu BO. Eu não sou teu pai, eu não vou resolver a tua parada. Você é um adulto funcional. Vai resolver o BO, senão eu vou falar pra ela, porque ela merece saber. Tá, mas diante dessa situação, ele estava mal, em choque com a notícia, e a mãe olha pra cara dele e fala: eu te conheço há 19 anos, tem algo errado contigo. Sim, isso Você é foda. ia mentir? Eu não ia mentir, mas eu ia falar, Primeiro que eu acho que eu evitaria encontrar com a minha mãe imediatamente, pra eu entender o que eu tô sentindo dentro. Eu acho que assim, eu me afastaria da situação um pouco, entendeu? Eu me afastaria, ia falar com meu pai, tô mal, não resolve isso hoje, resolve isso amanhã, não sei, porque eu tô coisa. E entender como eu tô me sentindo, como que eu posso lidar com isso. Tipo, foi muito atropelado E tudo, tem muitas entendeu? coisas. Também tem toda a imagem que você tem do pai que tá mudando a partir dessa merda. informação. Merda. Tipo assim, não é só, minha mãe, vamos salvá-la. Mas também tem quem é esse pai. E o que isso tem a ver comigo. E o que isso não tem a ver comigo. Exato. E quantos tempos. Ele também tava me enganando, de certa forma. Ainda que assim, ele tá traindo o outro par romântico dele, que é a mãe. Mas ele também está escondendo coisas de um filho. Total. Enfim, Merda, em geral. Foram muitas informações que você teve que falado. digerir muito rápido. Porque, tipo, diante da situação que se formou, da sua mãe ter aparecido, tudo. Eu acho muito justo tudo que você fez. Porque, tipo, não tinha como, cara. Não tem como você mentir pra tua mãe. Não tem como você omitir essa informação. Você tava em estado de choque quando ela encarou você. Ela, de fato, te conhece há 19 anos. Ela, óbvio, leu a tua cara na hora. Eu não mentiria nessa situação nem fudendo. E o teu pai foi um filho da puta. É ele que acabou com a família, a culpa não é tua. Quem escolheu acabar com a família foi o teu pai, entendeu? O meu veredito é que assim, eu te acolho em tudo que você fez. Eu acolho você. Eu falo, cara, não é culpa sua, eu tô aqui pra te dar um abraço. Mas eu acho que você tá errado de ter se colocado no meio de uma relação que não era tua e você não confiou que os seus pais são adultos e que merda que você teve que passar por isso. Na verdade, é uma imaturidade da porra do seu pai que agora o BO sobrou pra você. Mas eu acho que foi uma escolha você se colocar aí no meio. E mais, fazendo um micro paralelo, se fosse uma relação de tipo, minha melhor amiga e o namorado dela, eu tomaria tenho a mesma opinião. Eu não seria a pessoa que correria pra minha amiga e falaria: amiga, ele está te traindo. Peraí, não sei o que, não, porque eu vi ele numa festa com outra pessoa. Não. Entenda que as pessoas têm os BOs das pessoas. As pessoas precisam resolver o BO delas. Caso a pessoa não resolveu o BO delas e virou um BO seu, aí você faz o que você quiser sem culpa, entendeu? Aí, amor, já te dei a chance de você resolver teu problema. Você não resolveu. O problema virou pra mim, então agora o problema é meu. Eu vou resolver do meu jeito. Isso eu acho que faz sentido. O meu veredito é que, na teoria, eu costumo tender ao que a Nina falou. Eu acho que a gente tem que ir com esse pensamento pra vida. Mas eu acho que você tá certo com essa especificidade da sua história de ter contado. Eu acho que era o caminho. Eu acho que eu não consigo imaginar outro. Mas eu concordo que a gente não tem que aprender isso como isso é regra. Eu acho que na vida a gente tem que entender que as pessoas podem e devem ser maduras o suficiente para lidarem com as suas próprias coisas. E a gente consegue se colocar em posicionamento independente de ir lá e resolver por ela. Mas na sua história, e é isso, como tem a regra, tem as exceções. Eu sinto que a sua história, você tá certo de ter feito dessa forma. Mas é introjetar na vida um pensamento como que a Nina trouxe, porque eu acho melhor do que querer ser o salvador de todo mundo. Eu acho que você tá certíssimo e eu acolho você e a sua mãe. E pau no cu do seu pai, foda-se. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais @Clube do Erro pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar sua história pra gente. Beijo!
Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.